Eu acho que a situação do Carille fica ainda mais difícil, né? O que vai justificar o Carille? Ou será que ele vai colocar mais palavras na boca do Miguelito? Porque da última vez, ele falou que o Miguelito disse a ele que gostava de jogar pelo lado esquerdo. E o Miguelito não joga no lado esquerdo na base do Santos, não joga do lado esquerdo na seleção boliviana, só na cabeça do Carille que ele joga pela esquerda. Alexandre? Marcão, a palavra que eu tenho pra resumir esse treinador pífio que o Santos tem hoje é desrespeito. O Carille não tem o menor respeito com o Santos Futebol Clube. O Carille tá andando pro Santos Futebol Clube. O prejudicado, senhor Carille, não é você. Não é esse time medíocre e medonho que você coloca em campo. Quem perde com isso é o clube. Marcão, dos 3 jogos que você falou que o Miguelito fez gol, 2 foram contra as principais seleções da América do Sul. Hoje, se nós separarmos aí a América, com relação às seleções, é Uruguai, Argentina e Colômbia. Ele decidiu o jogo hoje. Ele fez contra as 3 principais, praticamente. E o Chile, que o Chile tá meio mal das pernas. Verdade. Né? Mas a gente não consegue entender, ou a gente consegue entender o porquê que acontece isso com o Santos. Por que o Santos, que era referência em revelação, hoje a gente vê Estevão indo pro Palmeiras, Hendrick indo pro Palmeiras. A gente vê outros jogadores buscando outros espaços, porque o Santos, que antes era uma referência, deixou de ser há muito tempo. O pai do menino olha e fala, calma aí, a única coisa que o Santos me ofereceu era o quê, Marcão? Adriano, Russo, era o quê? Espaço, porque a estrutura não tem, pô. É espaço, nem isso o Santos tem mais. O Santos não tem estrutura, não dá espaço. Terra de ninguém. O senhor Marcelo Teixeira, quem é o presidente do Santos hoje? Não é o senhor? Quem que manda no clube hoje? Não vem me falar, aqui no Santos aqui é tudo colegiado, é eu e o CG. Não, quem manda é você. Você falou, o CG assina. Você falou que não, o CG não assina. É você que manda aí. Por que você não tomou atitude de presidente? Como você já teve lá atrás? Esse cara vai continuar fazendo isso com o clube? Mandando e desmandando? Relacionando o Serginho, colocando o Sandri de titular? O que tá acontecendo no clube hoje, Marcelo? Você precisa dar uma explicação, pô. Agora, não dá explicação pra quem você quer dar. Porque é muito simples. Você chamar quem você quer pra poder falar do jeito que você quer. Sem questionamento, sem indagação. Porque é fácil. Ser colocado contra a parede que é difícil. Aí você vê, Marcão, chega a ser vergonhoso. Imagens, inclusive hoje, em alguns grupos aí que eu participo, mandaram imagem do Miguelito correndo na ladeira lá, que é a imagem que já tinha rolado anteriormente, correndo na ladeira pra poder não perder o ritmo. Depois da Copa da Igualdade foi isso, que ele vai no Catar, joga a Copa... Primeiro, ele sai da Copa São Paulo, já deveria ter sido aproveitado pelo Carille. Já deveria ter, não tinha nem que ter ido. Não tinha nem que ter ido pra Copa da Igualdade. Aí ele vai pra Copa da Igualdade, volta, é encostado, fica sem... dão férias pro garoto. E o que ele faz? Começa a treinar a parte subindo ladeira pra se manter em forma. Esse é o Santos. Isso é um absurdo. Isso não pode ser levado... Isso tem que ser cobrado. Em qualquer empresa séria, os responsáveis teriam sido demitidos no dia seguinte. É o Santos Futebol Clube. E outra... A gente não tá falando do Ping-Pong Futebol Clube? Ping-Pong Futebol Clube, pô. Agora, Alexandre, quanto que nós estamos perdendo e escondendo o Miguelito, cara? Marcão... Quanto que o Miguelito passou a valer hoje? Atenção, hein? Quanto que o Miguelito passou a valer hoje? Pô, isso é caso de demissão do Carille imediatamente, pô. Não só do Carille. Pô. Alexandre Galo tem que sair também. Marcão, o Santos tá rasgando dinheiro. Um time que precisa de dinheiro, Marcão. Miguelito, Bom Tempo, Enzo, Ian, Souza. Esses caras fariam muito mais do que esse bonde de bagre que o Santos trouxe. Do que esses caras que não têm a menor condição de estar no Santos Futebol Clube. Então o Marcelo precisa responder, Marcão, de forma séria. Quem é o presidente do Santos, Marcelo? É o senhor ou o seu filho? Que o senhor deu pra ele, o Santos, para ele brincar de ser presidente? Marcelo, toma uma decisão, toma uma atitude. Porque já tá tardia, já perdemos o ano. Porque esses caras já deveriam estar em campo para que chegasse agora no final do ano, se não tivesse proposta para jogadores como esses.
A gente tá falando aqui que eles são craques, não. Mas com certeza apresentar muito mais do que esses caras que você trouxe, eles iriam apresentar. Tá aí o Alexandre Santástico aqui no Varanda Futebol Debate. Realmente é triste ver isso, né? O Miguelito hoje tá super valorizado. E que bom, hoje eu vi o jogo da Bolívia pelo Miguelito. Eu tava fazendo o programa Bancada Santista com o Gabriel Zupo, e eu vi o jogo hoje, aliás, muito bonita a cena, quando o Miguelito faz o gol, que ele olha pro céu e agradece claramente a mãe dele. Claramente a mãe dele, que ele perdeu há cerca de 1 ano e meio atrás. E o Santos não soube, inclusive, conduzir esse momento com o Miguelito. Né? A cena do Miguelito comemorando o gol, ela é muito bonita. Ele olha pro céu, o estádio totalmente lotado, e ele olha como se falasse pra mãe dele: mãe, é pra senhora. E o Santos não tem carinho com um garoto como esse. E o Santos não tem carinho com um garoto como esse. O jogador saiu aplaudido de pé. O Miguelito deu 6 pontos pra Bolívia nos últimos 2 jogos, meus amigos. O Miguelito talvez coloque a Bolívia numa Copa do Mundo, onde os nossos galácticos, né, da seleção brasileira podem ficar fora da Copa do Mundo ou ir pra repescagem. A Bolívia tem 4 jogos jogando em La Paz, meu amigo. E em La Paz, pra ganhar da Bolívia é muito difícil. Né? Elias Cabrini Russo, felicidade pelo Miguelito, Elias. Tristeza pelo Santos. Hoje é um dia da vergonha pro Carille, pro Marcelo Teixeira e pra todos que estão no clube hoje, que escondem um garoto talentoso como é o caso do Miguelito. Marcão, tristeza e preocupação, né? Como o Adriano disse aí, daqui a pouco o cara desiste, né? Fala, pô, não é possível. Eu jogo na seleção da Bolívia contra as principais seleções da América do Sul. Chego no Santos, vou jogar no aspirante, vou jogar no sub-20. Não dá, cara. Então tem que ter esse cuidado. O Santos, que sempre foi um clube revelador, não pode ter esse descaso que esse treinador ruim do Santos tá fazendo. Se você for pegar como exemplo o Jair, por que o Jair tá jogando? Quantas vezes esse cara não mandou o Jair voltar pra base porque não tinha intensidade? O Jair tá jogando porque o Joaquim foi mandado embora, não tinha outro zagueiro, senão ele ia estar na mesma situação. O JP Sherman tá jogando porque o Aderlan se machucou e os outros 2 laterais que o Santos tem são ruins demais, são pior que pinga de garrafão, como eu costumo dizer. Então, alguém tá na hora, cara, tá na hora de alguém tomar uma providência. Eu venho falando que esse treinador já tinha que ter saído do Santos há muito tempo, porque o Santos vai subir com ele ou sem ele, porque talvez até seja mais fácil subir sem ele, com qualquer outro entregador de colete ali, que vai fazer esse time andar. Porque quando você vê, cara, as contratações que o Santos trouxe nessa janela de meio de ano, pô, esses jogadores que até agora não estrearam. O Biliache jogou aí 15, 20 minutos, já mostrou que não presta também, assim como o Yusufa, que o português lá disse que o atrapalha ele é a bola. Então contratou o quê? Contratou o Zambolt lá pra... O Santos não tem atletismo, que eu saiba, não tem uma pista de atletismo na Vila Belmiro. Então, cara, é por isso que eu acho que esse treinador tem que sair urgente do Santos. O pessoal que tá na base também aí, será que ninguém tem coragem, tem peito para chegar pro presidente e dizer, cara, olha esse jogador, olha os jogadores que tem na base, o Ian, no sábado o Santos não tem o Schmidt, você vai ter que aguentar o Sandri. Quando o Rincon tá no banco também, não entra. Estava assistindo um pouco do jogo da Venezuela, tá jogando bem também. Então, sabe, é muita coisa errada, é um ativo do clube que você está desperdiçando, contratando um monte de jogador ruim. Tudo bem que você paga 120, 70 mil, 100 mil para um, para outro, mas olha a quantidade de cara que estão aí ganhando esse salário sem entregar nada em campo, cara. Então, falar que não tem intensidade, quem não tem intensidade e falta inteligência é o treinador do Santos. Tá aí o Elias Cabrini Russo aqui no Varanda Futebol Debate. Agora eu pergunto pro Adriano Rosário. Adriano, ninguém quer mais Fábio Carille no Santos Futebol Clube. Sim. Pra quem você pergunta, pra quem você fala, todos que gostam do Santos ou que entendem um pouco de futebol, tem ali uma meia dúzia, que eu nem sei se santista é ou se de fato quer fazer contraponto, porque hoje na mídia também tem muito isso, né? Tá todo mundo indo pro lado, não, eu vou ser o bonzão, eu quero falar o seguinte, não, o cara ele tem que continuar. Existe muito isso, aqueles verdadeiros personagens com o microfone na mão, que querem fazer contraponto a todo momento, né? O cara quer falar que o sol não nasce
que o sol não é amarelo, o cara quer falar que o sol é verde, porque ele viu que é verde, não é isso? Tem sempre aqueles personagens antigos que a gente já conhece, que querem fazer ali um contraponto, que são, na verdade, personagens, porque nem eles acreditam nessa balela toda. Agora, a pergunta pra você é a seguinte, o meu caro Adriano Rosário. Tem clima pro Carille ficar até o final do ano? A gente já sabe que ele não fica pro ano que vem. Isso é tão certo como 1 mais 1 é 2. Tem clima pro Carille ficar no Santos até o final do ano? A situação do Miguelito, você percebe a revolta do torcedor santista. É inteligente do Marcelo Teixeira manter Fábio Carille no comando? Enquanto os números do Santos de probabilidade de acesso estiverem altas, pelo FMG, o Santos tem 83% de chance. Pelo espião estatístico do GL, passa de 92%. Enquanto essa probabilidade de acesso ficar alta, e aí você vê, faltam o quê? Pelas minhas contas aqui... Faltam 8 rodadas. 8 rodadas e você pode subir com 65 pontos. Isso. Então, 65 ali seria o... Você sobe em quarto lugar, que foi o que aconteceu com o Atlético Goianiense no ano passado, né? Subiu ali com 65 pontos. Se você pegar esse contraponto, né, aí pensando um pouco aí como presidente do Santos, né, obviamente ele deve pensar o seguinte: faltam 10 pontos para eu subir, para ter o acesso. Provavelmente ele não vai mexer. Agora, o clima, aí falando do clima que vai passar muito contra o Mirassol. Que aí o torcedor santista deve estar acompanhando a Série B, acompanha esse Mirassol. Esse Mirassol, ele não é um time bobo, não. É um time bem arrumado, um time bem ajustado, que soube fazer muito bem o uso do dinheiro da venda do Luiz Araújo, quando ainda era do São Paulo. Ele tinha uma fatia que era do Mirassol, e aí o Mirassol conseguiu investir no clube, ou seja, o time melhora e o Santos enfrenta um time que está em ascensão ali, briga aquele jogo de 6 pontos. Então acho que passa muito por esse jogo contra o Mirassol. Se perde na Vila Belmiro, né, jogo em casa, jogo de 6 pontos contra o Mirassol, fica complicada a questão para o Carille continuar. Mas aí a gente olha o Marcelo Teixeira vendo o Santos aí pela probabilidade, passando de 90% de chance de acesso, é pouco provável que ele demita o Carille agora nessa reta final. Né, eu particularmente, assim, eu tenho as minhas ressalvas com o Carille. Eu não gosto de treinadores que são reativos. Eu não gosto. Eu gosto de treinador que propõe o jogo. Eu acho que o Carille é nítido que ele é um técnico reativo. O time do Santos é um time reativo. Claro, a gente pegar os números do Santos na Série B, são até melhores do que outros clubes, mas é aquilo, né, Marcão? Foi montado um time para jogar essa Série B, para ter esse acesso rapidamente. Né? E aí, só pegando um contraponto aqui... Outro dia semana passada, eu estava escutando um comentário que eu achei interessante. Se o Santos tivesse um treinador propositivo, talvez o Santos já teria os 65 pontos que hoje estaria classificando já antecipadamente. Olha com quantas rodadas. Com 8 rodadas o Santos já teria. Porque o Santos perdeu pontos em casa, perdeu pontos importantes. E se a gente olhar rapidamente, Marcão, o Carille lá no Vevare Nagasaki, ele teve 2 oportunidades para ter o acesso com o Vevare. A gente pegar a primeira temporada, ele terminou em 11º lugar no Vevare. Aí ele até questionou que o time era um time em tese mais fraco. Houve um investimento para a temporada 23 com o Carille no time dele no Vevare, e ele terminou em 7º lugar, né? E aí acabou que não classificou a equipe dele também, por isso que ele fechou com o Santos na temporada 24. É um treinador que, para mim, é reativo. Eu não gosto desse estilo de treinador reativo, e ele é desse perfil, de um técnico que faz aquele gol, segura, resultado. Foi assim com o Corinthians em 2017, quando ele foi campeão brasileiro, que eram jogos feios, mas ganhava. Então, talvez, o presidente deve pensar, faltando 9 pontos, 10 pontos no máximo para obter o acesso, são 3 vitórias e um empate, eu vou segurar o treinador até o final. Eu acho que o ano que vem é impossível se fazer um trabalho com o Carille no ano que vem, visto que são peças que já não encaixam mais no time dele, enfim, jogadores que caíram de produção, como é o caso do próprio Guilherme, que para mim, o melhor jogador do Santos na temporada, e teve essa queda de produção. Então, acho que o Carille, ele é, para mim, o clima passa muito pelo sábado. Perdeu o sábado, fica praticamente insustentável, e aí eu acho que o presidente vai pensar, mesmo faltando os 9 pontos, talvez, de repente, colocar o sangue novo para treinar o time do Santos. Talvez ele consiga encaixar esses 9 pontos mais rápido. Adriano Rosário aqui no Varanda Futebol Debate. O Alexandre Santasti, quanto está custando essa multa rescisória do Carille para o Santos? Essa é a pergunta.
Esses 2 milhões do Carille, quanto custam de fato ao Santos Futebol Clube? Porque a permanência do Carille se deve única e exclusivamente pela questão de multa rescisória. Por mais que o presidente Marcelo Teixeira queira ali mostrar um outro lado, não. A gente sabe que pelo Marcelo, o Carille também já teria deixado o comando do Santos. Tem clima pro Carille continuar? E essa multa não tá ficando mais cara do que de fato tá em contrato? Marcão, essa multa tá ficando muito cara pro Santos Futebol Clube, né? Quando a gente olha, são só 2 milhões. Não são 2 milhões não, é muito mais caro. É muito mais barato você pagar o que você precisa pagar agora e já dispensar esse cara. Como que eu posso te dizer? Como que eu posso criar um adjetivo pro cara? Ele, enfim, esse anti-futebol, esse cara que não gosta de futebol, que não gosta de bola. Esse cara que não conhece de futebol, né? Marcão, você perde bilheteria, você perde sócio, você perde venda de produto, porque se você aumenta o público na Vila, teoricamente, a movimentação na Suns Store é muito maior. Você perde propostas no fim do ano para ativos do clube que poderiam sim render recursos ao Santos Futebol Clube. Sempre foi dito aqui, tá? A gente não é engenheiro de obra pronta, né? A gente sempre bateu na tecla do quê? Mantém-se aquele... Você vai trazer um Neymar pra Série B? Você vai trazer... Tô colocando nome, enfim, aleatório. Você vai trazer Dudu? Você vai trazer Rafael Veiga, Felipe Anderson? Não vai trazer. Começou a Série B. Mantém-se esse time que disputou a final do Campeonato Estadual, sobe esses meninos da base pra dar minutagem, e se você for contratar, seja assertivo. Como o Russo bem disse agora há pouco, mas é 100 de um, é 100 do outro, 200 pra outro. Isso é muito caro. Isso onera muito o clube. É nessa daí de 100 pra Yusufa, de 150 pra um, de 150 pra outro, de 250 pra Wendel Silva, que você traria o Vieto, pô. Um meio de campo que a gente precisa tanto. Que tava aí no mercado dando sopa. Você traria o Luan Pérez. Essas 2 contratações só. Não precisava trazer esse monte de bagre que trouxe. Sobe os meninos. Dá rodagem pra esses meninos. Dá minutagem pra eles. Com certeza dentro do campo eles fariam muito mais do que esses caras estão fazendo. O Serginho é algo bizonho. Ver o Serginho em campo. O Patrick, eu tenho vergonha alheia do Patrick. Então todas essas atitudes que o Carille vem tomando no Santos dia após dia, de falta de trabalho, falta de treinamento, falta de variação, falta de ser propositivo, falta de usar os meninos da base, tá custando muito mais caro que a multa dele. O tempo, naquele momento, lá atrás, quando a gente pediu a demissão do Carille, vocês são loucos, a gente tá disputando, a gente é líder da Série B. Só que quando você olha só o resultado, você vira esses comentaristas aí que falam que a torcida do Santos está reclamando de barriga cheia. Porque o Santos foi vice-campeão paulista e está entre primeiro e segundo da Série B subindo o time. E aí o estrago, eles não veem. Você perdendo aí de colocar na vitrine o Miguelito. Então, Marcão, tem muita coisa errada dentro do clube. Enquanto o presidente não tiver atitude de presidente, a gente vai estar batendo aqui, dando murro em ponto de faca.